Olá, eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso.com. E hoje nós estamos recebendo ela, que é psicóloga com foco em transtornos de personalidade. Além disso, ela é supervisora, professora e terapeuta TCC certificada. E tem um canal no YouTube maravilhoso. Esse canal, inclusive, é recente, né? Ela começou recentemente e já tá super ativa com vários conteúdos. Incríveis. E no canal do YouTube dela, mas no Insta, cheio de conteúdo muito bom pra gente aprender. A gente sempre precisa aprender sobre, né? E falar de uma forma mais leve assuntos que podem ser um tanto quanto complexos para muitos de nós entendermos, né? Bastante. Então, hoje a gente vai buscar entender, aprender e perguntar ao máximo, tirar o máximo de dúvidas que a gente tem com a doutora Andressa Juliana. Seja bem-vinda. Andressa Juliana, seja muito, muito, muito bem-vinda ao Expresso.com. Muito feliz de ter uma psicóloga hoje, assim, de altíssimo nível, porque a Nádia me falou muito bem de você e eu também já dei uma sondada em quem você é, mas é muito, muito legal te ter aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, eu adoro participar de podcasts, e assim, convite da Nádia, irrecusável, né? Muito obrigada mesmo. Cara, eu sei que essa conversa vai vir muita pergunta à tona, assim, de tudo que acontece com a gente, de coisas que a gente vê, de coisas que o mundo... a gente vê acontecendo no mundo, mas vamos lá, dá o start na sua pergunta, Nádia, pra gente começar. Eu acho que é legal a gente entender como que aconteceu, como que a psicologia entra na tua vida, né? Até a gente chegar hoje, que é o empreendedorismo na internet, empreendedorismo digital, né? Com o foco na psicologia. Mas eu acho que é legal a gente falar lá atrás, né? Como que começou? Sempre soube que quis ser psicóloga? Olha, eu acho que não sempre, né? Eu lembro que eu lia muito na adolescência, muita ficção. E eu gostava bastante dos livros com uma certa complexidade do comportamento humano, assim, em geral, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu lembro que eu tinha uns 14 anos, quando eu comecei a pensar em psicologia. Olha, nova, bem nova. Sim, pois é. Poxa, o que eu vou querer ser, né? Sempre tem aquela questão, e eu sempre soube que eu ia fazer faculdade, era uma coisa assim que eu sempre quis. E aí eu comecei a pensar em psicologia, mas não era nada muito concreto, até porque antes de você virar psicólogo de fato, meio que você não entende bem o que é ser um psicólogo, né? Então, eu tinha o mesmo conhecimento e eu nunca tinha feito terapia que qualquer outra pessoa, sabe? Só que eu não tive muito apoio, assim, no sentido das pessoas disserem, não, vai lá, faz, né? Por quê? Porque psicologia é conhecida e na faculdade você escuta isso como uma profissão que não dá dinheiro, tá? Eu acho que hoje em dia isso já tá um pouquinho mais disseminado, assim, né? Que, poxa, a psicologia é uma profissão muito legal. Mas os meus familiares era profissão Orgulho do Brasil, concurso público, né? Exato. A geração dos nossos pais era assim. Isso, exato. Então, eu não tinha muito apoio. Tanto que eu saí do ensino médio, eu fiz o Enem, tinha uma nota boa na época, só que eu pensei, poxa, eu quero fazer psicologia, mas aí não dá dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou trabalhar. E aí eu trabalhei com várias coisas, principalmente na área da administração, logística, várias coisas que eu tinha dúvida se eu iria querer ou não, sabe? A psicologia mesmo. Isso. E eu fui descartando, assim, porque eu realmente não gostava de nada daquilo. Até que eu tinha 21, não, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 na metade ali do ano, e eu pensei, eu vou entrar na faculdade de uma vez. E aí eu falei pra minha mãe, na época ela ainda era viva, olha, eu vou fazer psicologia, porque é o que eu quero. Daí ela falou, faz. Vai lá, faz. Eu acho que tu vai dar certo, eu acho que vai dar tudo certo. Minha mãe já era mais apoiadora, assim, né? E aí eu entrei, sabe, com tudo na psicologia. Confesso que no 5º período ali, eu até pensei em desistir, porque... Não desistir, não ia desistir, talvez trocar. Porque, assim, os primeiros anos de um curso de psicologia é muito teórico. Só que começa a entrar em várias áreas que você não tem interesse. Então, assim, a psicologia escolar, né? Psicologia de esporte. Começa a entrar em coisas que você já sabe que não quer. E aí fica muito chato. E eu ficava muito, meu Deus, como é que eu vou colocar isso tudo em prática? Eu não via isso, sabe? Eu sentia falta disso. Eu acho que até tinha a ver porque eu já trabalhava há muitos anos. Enfim, eu já queria materializar isso, né? O que eu vou fazer com esse curso?
Aí, ali no 5º período em diante, a gente começa a ter estágios aqui na Univale. E aí, eu comecei a ver, de fato, o que fazer com a psicologia. E aí, a coisa realmente tomou um sentido pra mim, sabe? Clareou as ideias, assim, de pra onde eu vou, ou onde eu vou usar o que eu tô fazendo. Isso, exatamente. O que eu vou, né, fazer com isso tudo que eu tô aprendendo? Onde é que eu vou colocar? Porque faculdade a gente sabe, né? Muita coisa que a gente aprende lá, a gente nunca vai usar. A gente tem que preencher o currículo e se formar. Isso. Exato. Só que, poxa, eu trabalhava o dia inteiro e, assim, é um esforço, né, grande você cursar 5 anos de faculdade. Então, tu quer usar aquilo, tu quer sair dali, tu quer fazer uma coisa útil, né? Porque tu trabalha 8 horas diárias, tu quer sair dali, tu quer estudar uma coisa útil, né? Então, eu tive essa decepção, digamos assim. Mas, eu comecei, acho que no 7º período mesmo é que eu fui pro estágio da clínica, a gente chama, tá? Eu já comecei com adultos, eu comecei com TCC, eu tive uma orientadora muito boa. A Roberta, inclusive, na época era orientadora, mas eu não consegui vaga com ela. Explica pra gente o TCC. Tá, claro. TCC, terapia cognitivo-comportamental, é uma das abordagens da psicologia. Certo. Tá. E qual que é... eu acho que eu vou... Depois a gente retomar essas perguntas, só pra tu concluir a tua história. Perfeito. Vou cortar. Ótimo. E assim, a clínica eu gostei muito mesmo. Só que eu acho que não era só eu, acho que todo mundo na minha sala tinha medo de ir para a clínica, porque os professores falavam ainda, né, daquela coisa de você conseguir uma carteira de clientes, ser muito difícil. E aí a gente ficava tipo, poxa, mas a gente quer sair, quer trabalhar, né? E aí, assim, eu não levei isso como um objetivo. Eu sabia que eu gostava, mas eu pensei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que seja rentável também para mim, que eu tenho um emprego. Porque, assim, eu tinha essa necessidade, né? Nessa época, eu acho que eu já me sustentava. E aí, eu pensei, poxa, eu vou trabalhar com uma coisa que tem bastante na região, que era organizacional. Que é, basicamente, o pessoal que trabalha com recursos humanos, RH gestão de pessoas. Isso, exatamente. Quando eu me formei, eu lembro que eu peguei o diploma em fevereiro. Em fevereiro eu já estava empregada, tá? Aí eu fui trabalhar na empresa de uma pessoa que foi minha professora. Era uma empresa que trabalhava, eles eram uma startup, né? E eu acho que essa foi uma fase muito importante da minha carreira. Porque eu fiquei 2 anos ao todo com eles, mas eu fiquei o primeiro ano, daí eu saí, fui trabalhar com eles. Muito com esse foco de gestão estratégica de pessoas. Nossa, que ótimo, né? Que base. Exato. E aí, assim, eu fiz uma especialização na época, assim, eu entrei com tudo, né? Mas eu percebi que eu não gostava daquilo. Porém, como era uma startup, era uma empresa que estava crescendo, eu entrei bem na fase inicial, assim, do crescimento dela, que daí cresceu muito rápido na pandemia. E aí foi bem legal, porque eu trabalhava muito com o diretor, com o CEO da empresa, então eu aprendi muito com eles, muito, sobre gestão de uma empresa, sobre marketing, sobre todos os processos. Claro que uma startup é um pouco diferente de uma empresa, né? Mas ainda assim, sobre toda a questão de investimento. Eu saí de lá com uma cabeça muito voltada para essa questão empresarial, de empreendedorismo, porque eu aprendi com eles. Psicologia aplicada nessa questão organizacional Isso, mas muito em termos, tá, Jordana, de assim, como que você vai gerir a sua empresa? O que precisa? Quais são as áreas, né? Com o que você tem que investir? Nossa, então tu já saiu de lá à frente de muita gente que foi direto da academia pro mercado de trabalho. Exato. Da clínica, né? Tu, com a estrutura, né, para tu empreender depois. Isso, exato. A cabeça de empreendedor. Total, tanto assim, ó, que eu estava lá, e aí eu decidi, acho que eu tinha um ano, não tinha fechado um ano, tava bem no final do ano, eu decidi que eu ia pra clínica mesmo, porque eu realmente não tava gostando de gestão de pessoas, né? Aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição de carreira, porque lá a gente aprende muito sobre carreira, obviamente, né? Trabalhava com isso. Então, eu fiz todo um planejamento estratégico, daí eu já comecei o Instagram, daí eu já pensei na questão da carreira também, né? Já entrei numa especialização na área. Então, assim, eu comecei a fazer todo um trabalho preparatório, sabe? Eu fiquei mais 1 ano nessa empresa, porque foi muito difícil sair, porque eu tinha uma função meio que não dava para substituir tão rápido. Então, eu fiquei mais 1 ano. Mas eu lembro, assim, que eu tirei o CRP em 8 meses, eu não tinha mais vaga.
para atendimento. O CRP é... Isso, é a carteirinha do psicólogo para ele poder ser um psicólogo clínico. Certo. Perfeito. Tá? Só o clínico é que realmente precisa. Passa por prova também, igual advogado, ou não? não. Ah, tá. Não, você só tira mesmo, tu vai lá e se cadastra, né, no CRP. A gente viu que daí que foi bem isso. Foi no meio da pandemia ali, em 8 meses a tua agenda estava lotada. Exato. Chegou até assim, a 10 atendimentos por dia. Eu atendi bastante, assim. Foi tenso. Mas não nessa época exatamente, porque eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava durante o dia. Eu atendia à noite, atendia aos sábados. Olha. E aí, eu estudava todo o resto do tempo. Eu tava na pandemia, na época eu já tava com, hoje, meu marido, na época era meu namorado. Eu fui pra casa dele, né? Nessa época da pandemia. E assim, ninguém saía, ninguém fazia nada. Eu literalmente só trabalhava. E tudo online, tudo Isso. adaptado. Exato. eu Já só trabalhava trabalhava. online ou depois da pandemia Já que tu migrou? A gente tinha home office, mas a gente migrou mesmo pro online na pandemia. Perfeito. Foi necessário. Na época, uma pergunta, um parênteses. Na época em que tu fazia a faculdade, tu já dava para ter uma dimensão da necessidade da psicologia nos dias de hoje, tendo em vista esse agito e essa questão da internet mesmo no mundo de hoje, tipo, que interfere tanto na saúde mental das pessoas? Não dava, gente. É que assim, ó, com a pandemia, a gente meio que acessou isso, que a gente não conhecia. Né? Porque é verdade, a gente não se falava tanto de saúde mental. Tava sendo uma coisa muito gradativa, mas aos poucos, assim, né? Isso, exatamente. Eu sinto que antigamente era assim um privilégio para Total. poucos. Isso. E hoje em dia é algo necessário. Exato. Tanto que a cabeça da tua mãe na época, tipo, psicologia, se for hoje, a pessoa vai falar, nossa, vai lá. vai, exato. porque Porque é a todo profissão mundo precisa. da geração. É A profissão isso. do... Como que eles falam? A profissão dessa geração, Gente, desse... é tão necessário quanto dessa o médico década. hoje. Isso, exato. Porque é saúde igual. A gente não tinha dimensão. Não tinha mesmo. Na faculdade, os meus professores não tinham também, a maioria, tenho certeza. Os alunos também não. Então, veio a pandemia e realmente a coisa ficou muito clara, né? Da importância do psicólogo. E aí, hoje em dia, já é um trabalho muito mais fácil, né? De você falar a respeito, porque todo mundo já tá bem consciente. De que é necessário, né? Não é mais um tabu e nem mais nossa, estou fazendo terapia, que vergonha. Isso, Porque antes tinha muito esse receio, Total. né? Mas eu até quero puxar um gancho, depois a gente pode voltar para a parte de como que foi sair ali, entrar na clínica, entrar na clínica e empreender e tudo mais, que foi um desafio, acredito eu. Mas só puxando um gancho, a Jordana falou, né, que tinha um preconceito, hoje em dia não tem mais. Porém, a área que tu escolheu, que é transtornos de personalidade, ainda tem um grande preconceito, né? Sim, com certeza. Assim, do que as pessoas conhecem de um transtorno de personalidade, né, gente? Porque o que ficou realmente conhecido? O transtorno de personalidade borderline, que as pessoas realmente falam. E o narcisista sempre teve, né, um certo mistério a respeito ali. Mas, assim, os outros as pessoas não conhecem. Quais são as tuas especialidades? Eu sei que tem a questão do burnout, borderline, eu os trabalho- transtornos como um Sim, todo. eu Todos. Eu trabalho com os transtornos de personalidade em geral, aí a gente vai ter vários, mas principalmente com o transtorno de personalidade borderline. Tá. É o prioritário, digamos assim, né? E quais são os transtornos de personalidade? Olha, a gente tem vários, tá? A gente tem personalidade esquizotípica, a gente tem narcisista, antissocial, obsessivo-compulsiva. Que é o TOC? Não, porque obsessivo-compulsiva, transtorno de personalidade é uma coisa, tá? Um paciente bem rígido, digamos assim, e TOC é outra coisa. Com frequência, eles têm os dois transtornos Tá. da mesma pessoa, tá? É uma Entendi. comorbidade frequente, mas não é a mesma coisa. Tá. A gente tem histriônica. Tô tentando lembrar todos aqui de cabeça, que tem vários. Bipolaridade é... Não, é um transtorno do humor. Humor, não é da Pra personalidade. ver como a gente é Isso. ignorante, né? Quando a gente não entende um assunto, né? Bom, mas aí eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Claro. Como que foi entrar na clínica e escolher a tua especialidade? Porque Tá. tem muitas vertentes, né? Não, muita coisa, é verdade. Olha, a TCC eu fiz lá na clínica escola, né? Então, eu já tinha uma ideia. Por que eu escolhi a TCC lá, né? Porque
querendo ou não, é a abordagem terapêutica com maior número de estudos, tá? Comprovando uma certa eficácia para o tratamento de diferentes condições. Essa questão sempre foi prioritária para mim. Antes de escolher a psicologia, eu pensei na psiquiatria, mas medicina era muito inacessível para mim, certo? Por condições mesmo. Isso, condições financeiras, eu teria estudo também, porque é uma dedicação, Não, né? bastante, né? Eu teria que me mudar e eu não queria me mudar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu não queria me mudar para não me afastar da minha mãe e na metade da faculdade ela faleceu. Então foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Mas, ok, só que até então eu não tinha muita noção do que era a diferença, né? Porém, quando eu fui ver a grade, né, matricular de fato, eu entendi que eu queria psicologia e não psiquiatria, porque são coisas completamente diferentes, né? Porque eu queria estudar comportamento humano. Mas eu já vi um pouco dessa vertente da coisa do tratamento, da saúde, né? De você entregar alguma coisa que a pessoa saia e se sinta melhor. Eu já tinha um pouco dessa ideia. Então, a questão da preocupação com evidências, com tratamento validado, era uma coisa que eu tinha. Então, eu fui um pouco mais para essa área. Aí, quando você entra nessa área, tem um mundo de coisas, sabe, pessoal? Então, você tem a TCC e aí você tem as abordagens terceira onda, que são abordagens criadas com base na TCC, para coisas diferentes. Quais certo? são essas abordagens? A gente tem, por exemplo, a terapia comportamental dialética, que foi desenvolvida especificamente para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, que hoje é a única que a gente tem evidência. É a DBT? DBT. Então, isso é totalmente diferente, por exemplo, da terapia, da abordagem junguiana, Sim, freudiana. completamente diferente. Ah, porque Perfeito. entendi. Porque não é um Isso. caso clínico, digamos assim? Como falar isso? Porque, assim, as abordagens são muito diferentes entre si, né? Sim. Então, tem Freud, Lacan, né, que vai ficar dentro lá da psicanálise, certo? Aí a gente tem as mais humanistas, Gestalt, abordagem junguiana também. Então, a gente tem várias abordagens na psicologia. Sim. E elas são muito diferentes. É uma visão completamente diferente de mundo, tá? De abordagem, assim. Eu fui para a TCC muito por conta dos estudos. Muitas abordagens, a gente não tem muitos estudos comprovando, né, a eficácia dela ali, os resultados após um tratamento. E a TCC, ela vem já desse mundo científico, né? Então, a gente tem Entendi. muitos estudos. Não Então, é só uma a pessoa teoria. que gosta de estudar bastante, né? Sim. A gente, te seguindo, a gente percebe isso bastante, assim, que existe ali um movimento de trabalhar, de ter o momento de lazer, mas um momento de estudo também. Até porque acredito eu que não é só o atendimento, né? A sessão ali. Não. Existe um pré, existe um pós, Muito, né? gente, muito, muito. Assim, o trabalho fora é muito mais pesado. Eu imagino. É muito mais pesado. Claro, tu tem toda a questão burocrática, documentação, etc., que tu tem que manter, mas os estudos, o planejamento do tratamento da pessoa, a compreensão do caso, a formulação, a gente chama... Isso tudo Olha, um clínico com mais experiência, por exemplo, hoje eu gasto menos tempo elaborando isso do que eu gastava no início. No início, Claro. meu tempo quase que inteiro era nisso, certo? Depois que tu ganha uma experiência, tu já sabe fazer muito mais rápido. Mas isso é a parte mais difícil. Tu consegue identificar o problema e como solucionar aquilo para aquele Isso. paciente muito mais rápido, né? Exato, perfeitamente. Qual o caminho? É o mapa. Onde é que você quer chegar e como é que a gente vai chegar lá? Aham. Basicamente isso. Como que tu consegue extrair, sendo psicóloga, assim, a verdade da pessoa que tá ali na tua frente? Isso, eu sempre me peguei pensando nisso, porque por mais que a gente tenha a nossa percepção da coisa, do problema, que a gente vai pro terapeuta e explica, ainda assim, a pessoa tá me passando tudo aquilo, mas até que ponto ela sabe que eu tô falando exatamente tudo que eu quero passar pra ela? Perfeito. Tu entende? Eu entendo. Ó, eu acho que essa é uma dúvida bem frequente, né? Até muita gente já me perguntou assim, como é que você sabe que o seu paciente não tá mentindo? Gente, eu não sei. Não sei. Ah. Eu ia dizer, até alguns transtornos a pessoa manipula, né? Sim, manipula. Eu vi Consegue inclusive. identificar isso? Isso me pegou muito Eu vi nos vídeos. naquela série que tava super em alta aí agora, esqueci. You? Adolescência. Adolescente. Ai, Que eu teve não essa- assisti, gente. Teve essa... Não, é muito bom. Cara, Tem uma parte assista. que ela entrega um sanduíche pra criança, mas é um sabor, um sabor que ele não gosta. E aí, no fim, tem toda
uma abordagem, por que ela entregou aquele sanduíche, por que ela sentou exatamente naquela posição, sabe? Sim. E aí todos os psicólogos E até tu identificar, tipo, sabe, até tu entender com quem você tá lidando, claro que ali a gente tá falando de uma abordagem envolvendo crime, né, da criança, enfim, é uma outra questão. Mas ainda assim, até tu identificar que a pessoa tá nua e crua na tua frente, deve ser muito complicado. Sim. Deve ser difícil. Mas assim, ó, é que isso teria uma função, né? Por que você iria pra terapia pra mentir pra mim? Claro. Você que vai se prejudicar. Você quer o resultado, né? Temos isso. Claro que com alguns transtornos a gente sabe que esse comportamento ele faz sentido, ele vai aparecer mesmo, né? Porque é um padrão do paciente. Ok, o terapeuta trabalhando com esse tipo de demanda, ele já consegue facilmente perceber um pouco mais o comportamento do paciente, de estar manipulando ele, né? Contando alguma outra coisa. Ele tá vai pescando também as divergências, talvez, né? Na informação que ele passa. É porque as características, elas vão mostrando pra gente, né? Por isso que os estudos são tão legais, sabe? Quando a gente fala em diagnóstico, é claro que tem inúmeros problemas, tá? Com diagnósticos em geral. Mas, quando você fala, poxa, fulano tem este diagnóstico, você consegue unificar o discurso entre vários profissionais para todo mundo entender mais ou menos, tá? Então, essas características são mais ou menos esperadas nesse contexto. Isso daqui tende a funcionar um pouco melhor. Entende? Então, você vai fazendo uma leitura do paciente como um todo, né? Por isso que também tem várias sessões, né? Isso, até com tu certeza. tentar entender ele para passar alguma coisa para resolver. Não, total. Tem toda uma avaliação, digamos assim, que ela continua durante todo o tratamento até a fase final, tá? A gente brinca muito que o paciente é que nem cebola. Você vai descascando e vai aparecendo coisa. Então, você tá, às vezes, no meio do tratamento e você vai obtendo outras informações. Muitas camadas. Exato. E é assim mesmo, tá? Por exemplo, pacientes que passaram por trauma, eles tendem a demorar muito tempo para falar sobre isso. Para contar para o psicólogo, para contar para o psiquiatra, sabe? Eu já tive paciente que levou 2 anos para contar um episódio relativamente muito importante. Só que você conhece o comportamento de pacientes que passaram por trauma, então você já tem uma hipótese que isso aconteceu, sabe? Então, é como se a gente fizesse uma leitura como um todo, né? Porque a literatura fornece muito pra gente como essas pessoas tendem a se comportar. Porque as pessoas, apesar de muito diferentes, elas repetem padrões, né? Isso, exatamente. Tem até, eu até vi na internet essa semana que nenhuma experiência é individual. Todo mundo tem coisas, assim, sabe assim, coisas muito simples. Tipo, ai, minha mãe é assim também. Nossa, achei que era só a minha. Ou meu pai faz... Nossa, achei que era só lá em casa. E tipo assim, não, nenhuma experiência é totalmente individual, Isso. né? Padrão de comportamento mesmo. Isso, né? exato. Então, o diagnóstico nada mais é do que eu dizer, olha... Estas pessoas com esses padrões aqui de comportamentos, né, de emoções, de pensamentos, etc., elas fazem parte dessa caixinha. Então, vamos estudar essa caixinha. Mais ou menos isso, assim. E qual que é a diferença, já que a gente vai entrar um pouquinho na tua expertise também. Claro. Qual que é a diferença do transtorno e do traço de personalidade? Perfeito. Olha, gente. Traço de personalidade é uma coisa que todo mundo tem, certo? Que são basicamente padrões que você tem de comportar-se, né? Numa situação, em várias situações, de pensar, de sentir. São padrões seus. E existe uma quantidade X de traços de personalidade ou não? Isso é de vários? Não, há vários, mas tem algumas teorias melhores aceitas, né? Que a gente tem, por exemplo, hoje o Big Five, que daí ela conta com certos traços de personalidade, quase como se fossem, a gente chama assim de facetas, e aí a gente pode encaixar esses traços ali no paciente, certo? Todo mundo vai ter traços de personalidade, isso é natural. Transtorno são traços de personalidade que eles funcionam de um jeito que vai trazer prejuízo para essa pessoa. Então, eles são muito rígidos, tá? Então, é bastante diferente você ser uma pessoa muito organizada com seu podcast, seu trabalho, né? E aí, quando você chega em casa, você precisa, sei lá, ser um pouco flexível com uma outra pessoa ali que talvez não tenha a mesma organização que você. Então, tudo bem, você consegue. De uma pessoa que é tão organizada que ela não consegue manter relações.
certo? Porque é diferente. Isso, ela é tão rígida com aquilo dali, que aquilo dali não tem contexto, né? Então, aquele comportamento, ele vai aparecer em todos os contextos, muitas vezes. Na maioria deles, vai prejudicar a pessoa até poderia ter uma noção de que está prejudicando, mas ela não consegue fazer diferente. Na maioria dos transtornos de personalidade, as pessoas não têm noção, tá? Então, elas acham que é o jeito delas e as coisas são assim, tá tudo bem. Na maioria deles. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno onde as pessoas buscam muito tratamento porque o sofrimento emocional é muito visível, né? É muito difícil de lidar. Então, a pessoa, ela tá como se ela estivesse pegando fogo o tempo todo, porque imagina você ter que lidar com emoções intensas sem você saber lidar com essas emoções. Achando que todo mundo sente assim. Isso, Sente exato. igual. E você não consegue se comunicar com a outra pessoa de maneira eficiente para dizer para ela o que você está sentindo. Então, as relações ficam muito prejudicadas, acontece muita coisa. Essas pessoas buscam mais tratamento, certo? Porque elas sofrem mais. Diferente... Mas até a pessoa se dar conta de que ela sofre mais, eu acho que demora, né? Não, em geral, essas pessoas têm a percepção de que elas sentem mais do que as outras e de que elas são mais sensíveis. Elas têm essa percepção. Tá? Porque é uma coisa muito difícil. As nossas emoções são muito importantes no nosso dia a dia, para tudo que a gente faz, né? Então, é muito difícil isso passar despercebido. A pessoa sente que ela é diferente. Isso, ela sente que ela é diferente. O que pode acontecer, às vezes, é que ela não consegue perceber, ela ela justifica muito essas emoções que ela sente com o comportamento das outras pessoas, com as situações que ela vivencia. Isso também pode acontecer, tá? Então, assim, vai ter pessoas de todos os diagnósticos que podem buscar tratamento ou não. Né? Sempre que é um transtorno não, mas um traço muito rígido e que prejudica ela, é um transtorno. Então, seria um conjunto de. Daí a gente tem que ter vários traços, certo? Que são rígidos e que trazem bastante prejuízo para aquele indivíduo ou para as pessoas ao redor. Certo. Por exemplo... Não só para o indivíduo, né? Isso. Por exemplo, um transtorno de personalidade antissocial que as pessoas chamam de psicopata. Nós não usamos esse termo em terapia, né? De psicopatas. Essas pessoas, elas têm comportamentos, padrões de comportamento, emoção e tudo mais diferentes, certo? Porém, causa prejuízo ao outro. Em geral, não a ela. Exato. Né? Isso E que ela eu ia não tem essa falar. percepção de que isso é uma coisa errada ou ruim, necessariamente falando. Ela não acha que isso é um problema. O próprio narcisista também, né? Narcisista também. A gente tem diferentes tipos de narcisistas, né? A gente tem um narcisista grandioso, que é esse que todo mundo conhece, né? Que é a pessoa que se acha, digamos assim, né? Que ela tem uma autoestima muito alta, que ela acaba sempre competindo com as outras pessoas. Manipula também. Isso. Mas a gente também tem o que a gente chama de narcisista vulnerável. Que daí, muitas vezes, é uma pessoa que está num padrão emocional, ela tem muita desregulação emocional, então ela tem emoções muito intensas, difíceis de lidar. E ela sofre bastante. Esse tende a buscar mais terapia. Tá? É o que a gente mais vê com frequência. Porém, geralmente, ele tende a se isolar mais das relações. Porque ele tende, lá no fundo, a gente teria que fazer uma boa investigação, mas lá no fundo, a grande questão é que as pessoas não dão o valor que ela acha que ela deveria receber. Ou que ela não tem as coisas, e aí são objetivos sempre muito altos, são padrões pouco razoáveis, que ela acha que ela deveria ter. Então, a vida não vale a pena. Né? Se eu não sou o melhor, então eu não sou ninguém, não vale a pena viver. É mais ou menos nessa dinâmica, sabe? Muito 880. Isso, exatamente. Doutora Andressa, e falando sobre borderline, né? Eu queria saber, assim, como que se diagnostica, tá certo falar assim, um borderline, né? Porque em que momento que você fala assim, não, essa pessoa é borderline? Ou tem, né? Ela não é, né? Ou ela tem. A gente vai falar tem. Tem Né? borderline. Mas ela tem um transtorno de personalidade. A maioria dos transtorno não tem cura, tá? Porque a gente não sabe a causa. Então, a gente fala que esse paciente está com sintomas ou ele remitiu sintomas. Ou seja, ele até tem aquele diagnóstico, mas no momento ele não apresenta sintomas. Que é mais ou menos quando a pessoa ganha alta da terapia, na maioria das vezes. Tá? Então, um transtorno de personalidade borderline vai se caracterizar muitas vezes por um padrão emocional muito intenso, certo? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela tem emoções que são muito fortes, muito mais intensas. Ela tem um limiar muito baixo. Então, assim, situações relativamente simples para uma outra pessoa,
para ela já evoca uma emoção um pouco mais intensa, facilmente. E as emoções, elas podem também durar mais tempo. Então, imagina que você se irritou no trabalho, mas você se irritou mais do que as outras pessoas se irritaram com o mesmo projeto e você vai levar mais horas para ter que lidar com essa raiva que Pra você tá digerir sentindo. ou pra Pra que ela baixe. pra emoção passar Isso, mesmo. exatamente. Então, assim, é viver numa corda bamba, Demais. certo? É bem difícil, né? Então, geralmente, essas pessoas, o foco ali principal é que elas têm muito medo do abandono, tá? O abandono Todo real, borderline. em geral, é uma característica, é um dos critérios diagnósticos, mas é o que a gente mais percebe na maioria, tá? O abandono real, onde realmente você corre o risco de ser abandonado ou imaginado, né? Aquilo que a pessoa pensa que pode ser abandonada, né? Então, é uma característica meio central. Geralmente, vai ter o padrão de relacionamentos muito instáveis, então você vai ver um histórico disso, né? Porque quando a gente fala personalidade, é algo que se desenvolve ao longo da vida, certo? Mas que a gente já vai ver manifestação na adolescência ali para a fase adulta. Isso que eu ia perguntar, não tem cura ou transtorno, mas a pessoa nasce ou alguma coisa lá na infância que acarretou no transtorno Excelente dela? pergunta tua, tá, Jordana? A pessoa nasce com uma vulnerabilidade biológica, certo? Então, esse jeito de sentir as emoções, ele é biológico, né? Então, você vem e não vem. Tanto que outros diagnósticos, ou outras pessoas sem diagnósticos, também têm essa vulnerabilidade. Só que essas pessoas são colocadas em um contexto ou ambiente que não sabe ajudar esta criança o suficiente. Pode ser um contexto muito desadaptativo, então, assim, realmente, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade financeira, passa por violência, negligência, né? Então, tudo isso afeta bastante. Ou pode ser, por exemplo, um ambiente que cobre perfeição, que para outras crianças que não têm essa vulnerabilidade, talvez não cause problemas. Só que para essa criança vai causar, né? Ou às vezes é um contexto só que não consegue validar as emoções. Então, tem um foco muito no controle cognitivo, a gente chama. Então, assim, você tem que se controlar. Você não pode sentir raiva. Né? Isso é extremamente invalidante. E é muito complexo entender isso, até mesmo como pai, né? De uma criança que tu nem sabe qual é o perfil comportamental que seja daquela criança, como é que tu vai agir ali para não desencadear um trauma ou desenvolver algo nela. É muito complexo. É complexo mesmo. Assim, criar filhos é muito complexo. Né? Tanto que a DBT, ela traz, né? Os pais, muitas vezes, eles fazem o melhor que eles podem, só que eles não conseguiam mais do que isso. E aquela criança precisava de um pouco mais, sabe? Então, esse contexto, com essa vulnerabilidade, que tende a desenvolver esse transtorno. Essa é a teoria melhor aceita atualmente. Perfeito. Certo. E qual é o tratamento pro borderline? Tá. Porque estavas falando até sobre né, talvez ir para a área de psiquiatria lá atrás, né? Sim. O psicólogo e o psiquiatra, eles são colegas, né? Eles Sim. trabalham praticamente em conjunto em alguns casos, Isso, né? Total. Assim, o psiquiatra também pode ter uma formação em uma abordagem terapêutica e atender, tá? Inclusive, muitos dos meus colegas atendem, né? Mas, em geral, ele vai cuidar, maioria das vezes eles se dedicam mais em cuidar da farmacoterapia mesmo. Na questão medicamentosa, às vezes no gerenciamento de caso com família, né? E o terapeuta é quem vai fazer a parte comportamental, né? A terapia mesmo. Sim. Tá? O tratamento que a gente chama hoje, o que a gente tem melhor evidências, e até o momento um dos únicos, um dos poucos, é a terapia comportamental dialética. A gente chama DBT, né? Que eu acho que eu mencionei há pouco. Sim. Bem legal. Esse é o tratamento para quem tem borderline. Isso, exatamente. É o mais indicado. Tá? As pessoas podem fazer É vários. né? terapia, não é terapia. medicação. Não. A gente não tem nenhuma farmacoterapia que realmente funcione para isso, tá? Transtorno de personalidade, em geral, não é farmacoterapia. É, isso que eu ia perguntar. Isso. Eu achei que era medicação, mas não é, então. Não. Mas muitos vão usar, por quê? Porque eles têm comorbidades, então outros transtornos ao mesmo tempo. Que daí tem solução. Isso, Tá. poxa, paciente borderline, mas ele tem um transtorno depressivo maior. Então, ele vai ser medicado para depressão, para Entendi. episódio depressivo. O episódio depressivo vai remitir sintomas muito mais rápido, mais facilmente, né? E personalidade borderline é na terapia, basicamente. Perfeito. Esses pacientes não sentem cócegas, assim, com medicação, geralmente, se tu focar
nas características do transtorno. Tá? Eu acho que é legal falar um pouquinho desse tratamento, porque ele foi desenvolvido por uma psicóloga chamada Marsha Linehan, tá? Uma americana. E o legal dela é que ela é uma pessoa com personalidade borderline. Certo? Olha, que legal. Exato. Então, se você ler a biografia dela, é extremamente interessante. Porque ela foi internada com 18 anos de idade e ela ficou 2 anos internada. Nos anos 60. Era clínica de... Ah, sim. Como é que era o nome antigamente? Manicômio? Manicômio, né? Exato, total. E assim, tanto que ela foi diagnosticada com esquizofrenia, a gente não tinha diagnóstico de personalidade borderline. Os diagnósticos foram evoluindo com o tempo também, né? Então, ela passou por uma experiência muito ruim. Várias sequências de outras experiências, ela foi internada de novo, depois sair, a família rejeitou bastante ela, a maior parte da família. Imagina, a gente está falando de uma época que, se hoje em dia já não é tão fácil, imagina naquela época, certo? E ela fez um juramento, ela era bastante religiosa, ainda é, porque é viva. Bastante religiosa, ela fez um juramento, ela teve uma imagem, né? Ela viu uma imagem de Jesus e ela jurou que ela conseguiria sair daquele inferno que ela estava vivendo e que ela iria ajudar outras pessoas a saírem. Olha, que lindo. Exato. Ela se mudou, né, com o apoio de um dos irmãos, assim, porque os pais já não queriam muito, né, estar associados a ela. Se mudou, foi estudar, foi trabalhar, enfim, entrou para a faculdade de psicologia, virou doutora, conduziu toda uma pesquisa com mulheres suicidas, que era muito quadro dela, né? Na adolescência ali, fase adulta. E o uso do diagnóstico, ele veio muito porque você tem que ter um diagnóstico para financiar pesquisas nos Estados Unidos, né? Então, meio que ela encontrou essa solução. Porém, claro, ela foi direcionando as pesquisas para esse diagnóstico e muita coisa fazia sentido mesmo com a maioria das pacientes suicidas que ela tinha. Mulheres, né? Ela focou muito em mulheres, primeiramente, tá? Então, ela desenvolveu todo esse tratamento numa época... Hoje, de todas as terapeutas das abordagens TCC e terceira onda, ela foi a única mulher a desenvolver. Todos os outros são homens, os criadores mesmo. Muito à frente. Muito à frente mesmo. E ela não contou da experiência que ela tinha, porque ela achava que isso iria descredibilizar o trabalho dela. Ela só veio a contar isso muitos anos depois, quando a terapia já estava bem consolidada, com muitos estudos e bons resultados. Porque ela sabia que isso seria facilmente descredibilizado. Ela já sentia, né? Por conta de ser mulher, ela já sentia descredibilizada. Certo? A gente tá falando... Começou ali nos anos 80, 90, né? Então não faz tanto tempo. E esse tratamento é muito legal. Ele foi desenvolvido por uma pessoa, né? Que passou por essa experiência, por esse sofrimento. Ela sentiu, né? Tudo aquilo. Exato. Ela tinha um propósito, né? Claro. Então eu acho que a história da abordagem é muito legal. Muito, muito, muito bonita. Uau. Ai, é tanta informação e coisa que a gente quer saber, eu não sei Tem nem... tantas perguntas aqui. Exatamente. Mas vamos lá. Uma das coisas que passou pela minha cabeça também, né? Eu não queria trazer tanto coisas que a gente já tenha vivido ou presenciado. E eu nem sei se é a forma correta de falar sobre isso, mas vou tentar me expressar agora. O transtorno em si... tem alguns que são mais... que realmente são de prejudicar o outro, o próximo. Sim. E isso fica muito claro, pelo menos para mim, a questão do narcisista, do psicopata, que daí não se fala assim, mas enfim, nesses casos. Sim. E aí, se não tem cura, o que a gente faz? A gente alerta o outro para detectar esses padrões de comportamento e se afastar? Ou a gente ajuda? O que se faz numa situação dessa? A pessoa ela aceita diagnóstico? Como que funciona? Porque eu imagino Não só a pessoa, mas eu digo, se não tem cura... Eu já expus algumas coisas assim, mas tive experiências, inclusive em relacionamento, que depois de ter acabado e ter vivido um inferno, eu comecei e aí, pesquisando, começando a entender um pouco mais de comportamento e tudo mais, eu via traços de... Daí eu falei, cara, mas nunca ia mudar, porque a pessoa era assim.
Mas como é que se faz? A pessoa tá ali naquela condição, ninguém enxerga, a família não enxerga. Ele mesmo, obviamente, não enxerga. Sim. Tu alerta o próximo ou tu tenta ajudar uma pessoa assim? Uhum. Bem, eu só posso ajudar quem me procura, né? Então, a pessoa que chega até a mim, ela já está um pouco diferente. Então, um passo à frente. Certo? É claro que a gente tem que considerar que muitos, quando a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, eles são encaminhados para tratamento por questões relacionadas à lei, né? Problemas legais, certo? Ok, ali já se tem um indicador um pouquinho difícil, né? De prognóstico, a gente chama que é assim, indicador de melhora. Nós temos transtornos que eles têm uma característica de serem mais rígidos, estáveis, persistentes, mas nós conseguimos mudar comportamento. Olha. Ok? Sim, qualquer transtorno de personalidade pode ter mudança de comportamento. Qualquer traço a gente pode mudar, a gente pode atenuar. Só que a pessoa precisa aceitar primeiro que Ela tem. precisa querer, né? Ela precisa querer mudar, certo? Os narcisistas, eles chegam mais na clínica muito por que eles estão com outro transtorno, um exemplo, transtorno do pânico. Daí eles caem ali, o terapeuta vai perceber que eles também têm um outro transtorno de personalidade. Ou porque alguém especificamente pediu e faz sentido, exemplo, a esposa. Entende? Aí eles vão parar ali. Aí cansaram de brigar e sem entender o porquê do transtorno, vai lá, o que você tem? Às vezes assim, o casal está para terminar e a mulher pede para ele ir para terapia. Entende? Isso acontece, né? Aí ele vai. Muitas vezes esse comportamento de ir é muito mais uma tentativa só de reatar a relação do que de realmente mudar, certo? Mas nós temos abordagens para trabalhar com isso. Um terapeuta que realmente trabalhe muito bem com transtorno de personalidade narcisista, ele vai conseguir psicoeducar esse paciente e organizar esse paciente para metas, para que ele consiga coisas que façam sentido para ele, enquanto ele trata esse transtorno. Então, exemplo, poxa, trazer um exemplo não tão simples, né? Mas é muito ruim ficar com uma mulher que tem medo, né? De você, tu quer ficar com ela na base do medo, da chantagem, enfim, isso é uma questão ruim até para a questão sexual. Claro. A gente usa isso como objetivo para o paciente, entende? Você convence ele a trabalhar nas coisas que fazem sentido para ele. E aí você muda alguns comportamentos. A gente tende também a incluir família, tá? Em muitos tratamentos narcisistas, geralmente a gente inclui família. Sim. Aí É você que vai chamar uma esposa para conversar. É que no transtorno antissocial ali, a pessoa que tende para esse lado, se não é um valor muito forte, se ela não ama ninguém, digamos assim, é muito difícil achar qual que é o ponto de que ele vai realmente querer atingir. Sim, eles não têm ausência de afeto, eles têm afeto restrito. Então, geralmente, eles gostam de pouquíssimas pessoas. Entendi. Entende? Então, pode-se ter uma questão de mudança aí. Né? É claro que é um dos mais complexos. Nossa, muito. É um dos mais complexos. Mas muitos, a gente chega aqui, claro, a gente pensa, porque quando a gente fala em antissocial, a gente vai pensar em psicopata, né? Daí pensa que a pessoa que tá matando. Não Né? não é. Perfeito. Né? Mas... Eu li um livro, inclusive, eu acho que eu tinha te emprestado uma vez, que fala justamente sobre isso. O inimigo mora ao lado. Sim. E ali ela fala, né? Claro, gente, nem sempre o psicopata é aquele que tá lá, é o criminoso. Isso. Não existe, existem níveis ali, né? Só que se tu fala em psicopatia, você acha que é o extremo, não é? Isso, exato. Não. Personalidade antissocial muitas vezes vai se manifestar com a pessoa violando direitos. É. Não necessariamente você precisa matar alguém para isso, Exato. né? E claro, essas pessoas tendem a procurar profissões específicas, né? Onde isso seja mais fácil. Onde entende? tenha controle, muitas Exato. vezes, de poder. Exato, a questão do poder é bem importante, né? Então, a gente tem mudança de comportamento desde que o indivíduo queira. Perfeito. Entende? Então, por exemplo, o borderline, né? É possível ele ter um relacionamento saudável, né? É possível ele seguir a vida normalmente, Sim. independente do diagnóstico, né? Totalmente. Olha, eu acho que até saiu recentemente uma música, Maiara Maraísa, é que eu não conheço essas duplas sertanejas. Também não. Né? Então, Eu conheço um pouco, podem falar. Essas pessoas, não sei exatamente se foram as duas ou foi uma só. Mas eu sei que gerou muita polêmica porque ela fez uma música sobre transtorno de personalidade borderline, na qual ela realmente falava muito mal. Sabe? Sério? Sim, falava muito mal sobre relação, que essa pessoa nunca teria uma relação. Eu já nem lembro, ela inclusive apagou esse vídeo dessa música, de tanta polêmica que isso gerou.
Eu só fiquei sabendo Ah, porque sim. outros Ela psicólogos chegou a postaram. citar Borderline? Aham, Sim. o nome da música é Borderline, Maiara Maraíza. Eu nunca Isso. escutei, mas... Gente, Uau. mas que loucura a pessoa fazer uma letra Sim, de doença, xingando uma doença, cara. isso, Ah, exatamente. tá. Né? Assim, se tem um estigma muitas vezes, né? Ah, meu Deus, não se relaciona com fulano, ele tem borderline. Mas, assim, na prática, tá? Tem questões que são difíceis, podem ser difíceis, né? Principalmente para uma pessoa com muito medo do abandono, que nunca passou por um tratamento. Né? Mas esses indivíduos, em geral, eles buscam bastante tratamento, a maioria deles. E, assim, conhecendo os meus pacientes, a gente vê muito mais pessoas que sofrem nos relacionamentos do que pessoas que causam sofrimento É. dentro do borderline. Inclusive, a gente tem muitos casais de pacientes borderline com pacientes narcisistas. Uau. É porque Exato. a tendência é o borderline ir pra relacionamentos que prejudicam ele, né? Isso, É, exato. porque daí ele Muitas cria esse vezes. vínculo de dependência e o narcisista precisa que o outro Precisa seja desse dependente. controle, muitas vezes, né? Olha Exato. que doido, né? Então, eles mais sofrem do que causam sofrimento. Sim. Sim. Entende? Doutora Andressa, aí tu estavas falando, né, que da Marcia, Uhum. e é uma história realmente muito, assim, inspiradora, né? Sim. E aí me vem aqui uma pergunta pra te fazer, que é o que você deseja despertar nas pessoas que te procuram, nos teus pacientes? Essas perguntas, assim, muito poéticas, é difícil para mim responder. Mas, assim, basicamente, eu gostaria que as pessoas alcançassem uma vida que para elas faz sentido. O que quer que seja a vida que faz sentido para elas, né? Uma vida baseada em valores. Para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra, Uhum. certo? Não tem receita, né? Isso não tem receita, é aquilo que para a pessoa é valioso, mas hoje em dia não, né? Sempre, mas as pessoas estão muito desconectadas dos próprios valores, porque a gente tem uma questão social muito importante, então você tem que querer certas coisas. Você tem que querer trabalhar. Exemplo, uma mulher que quer casar e ter filhos. Não, mas você tem que ser independente, você tem que querer focar na sua carreira, certo? Mas isso não faz parte Às dos vezes valores não é dela. o que ela mais quer, mais deseja. Isso, exato, mas ela se desconecta do que ela deseja por aquilo que ela acha que seria mais socialmente aceito. Porque nós somos criados assim, certo? E o oposto também pode acontecer. Então, geralmente, o maior trabalho na terapia é você ajudar o paciente a identificar para ele o que é o valor dele, quais são os valores que ele pode ancorar realmente e dizer, não, isso daqui faz sentido. A hora que eu morrer, eu vou olhar para trás e vou falar, eu vivi uma vida que valia a pena para mim. Esse eu acho que despertar, eu acho que seria isso, os valores. Certo. É, porque eu acho que é bem isso. A pessoa procura terapia, claro, ela pensa que é um problema e no fim das contas ela descobre quem ela é na terapia. E muitas vezes ela não sabe isso. nem o que ela quer. Não, sim, com certeza. Muitas vezes ela não sabe o que ela quer. Ela sabe que tem um problema, ela sabe que ela não se sente bem, mas ela não sabe o que é, né? E aí, às vezes, é isso, ela tá completamente desconectada, ela tá levando uma vida que não tinha nada a ver com a vida que ela queria. Eu tive um período assim que até me dá o estalo, tipo, não, pera, é isso aqui, esses são os meus valores, isso aqui é o que eu quero pra mim. Aí eu percebi que a vida que eu tava levando não tinha nada a ver com o que eu queria. Isso. Eu falei, não, pera, vamos mudar isso aqui. Aí é perigo até de você cair num burnout, né? Sim, com certeza. E É bom falar de burnout. é porque eu acho que teve uma época que foi bem explícito, assim, né? Burnout, porque pandemia, tudo Sim. foi pro digital, as pessoas se isolaram, as pessoas não se viam mais. Isso. Mas eu ainda vejo muitos casos, Sim, assim, sim. de gente reclamando do burnout. Principalmente, eu tô tendo muito contato também com o pessoal que trabalha lá em São Paulo, né? Volta e meia eu ouço comentários de gente, Sim. burnout. Não diagnosticada, tá afastada, burnout. Sim, É um E ritmo aí? diferente lá também, né? isso. O que causa, claro, é o ritmo desenfreado de trabalho, ok? E como evitar chegar nesse estágio? É porque, assim, ó, não necessariamente um ritmo intenso de trabalho vai levar a um quadro de burnout, tá? Isso tem bastante a ver com o ambiente de trabalho, com a pessoa, né? Então, nós temos uma visão de nós mesmos, certo? Daquilo que a gente deve ser, daquilo que a gente não deve ser. E nós temos essas visões, a gente chama de crenças, né? Então, por exemplo, vou contar da minha experiência, né? Eu tive uma experiência de burnout. Qual que era a questão? Eu tinha uma crença de ser incompetente,
né? Tenho, ela só está enfraquecida hoje, mas tenho ela. E eu fui colocada num contexto onde eu era constantemente cobrada, mas acima do que eu conseguia. Então, não importava o quanto eu fazia, não era o suficiente. E já fazendo muito, num contexto de bastante trabalho. Isso foi levando a fortalecimento dessa visão de que eu não conseguia fazer nada que preste, entende? E aí, você vai vendo todos os sintomas que são um conjunto misto de sintomas ansiosos, com sintomas depressivos, mas basicamente a pessoa vai quase que pifando mesmo. Síndrome de impostora também. Síndrome de impostora seria o que a gente chama de uma crença, eu sou impostor. Entende? Essa Uhum. visão assim, nossa, eu tô trabalhando aqui, as pessoas acham que eu tô fazendo um bom trabalho, mas é mentira, eu não sei nada. Quem nunca sentiu isso? Isso, só que assim, você vai convivendo com isso o tempo todo. Você vai sendo exposto a essa visão o tempo todo. E daí você vai adoecendo, certo? Pode ser porque você tem uma demanda muito acima, né? Um dos fatores, são vários fatores. Mas tem características que são do indivíduo. Tem crenças do indivíduo que vão interagindo com aquele ambiente. Aquele contexto estacional, né? Nós temos mais quadros porque nós temos um ritmo de vida muito acelerado, né? Cada vez mais. Então, e a gente é muito exposto, né? É isso que eu até ia entrar um pouco nessa questão. Tu acredita que seja de pessoa para pessoa ou tu acredita que a questão de geração também implica? Porque, por que que eu digo isso? Claro. Hoje em dia, o que eu vejo, né? A geração de hoje, ela tá mais propensa a ter esses tipos de quadros ou diagnósticos de burnout e enfim, outros quadros de saúde mental. Mas aí a gente pega a geração passada, cara, eles têm um pique para trabalho que parece totalmente diferente da nossa geração, que é também a nossa geração melhor do que a geração seguinte. Isso acontece ou... Olha, em termos de dados, assim, evidência científica, a gente não tem diferenças claras entre as gerações, Tá. tá? Mas, claro, socialmente falando, a gente vê, fala bastante disso, mas a gente não tem evidências de que isso seja real. Toda a geração anterior acha que a geração próxima não trabalha, e assim, toda. Tá? Toda que tem uma geração... você vai falar com os seus pais, vão dizer que você não trabalha o suficiente, ou talvez os teus colegas não trabalham o Os suficiente. avós vão dizer que os filhos deles não Isso. trabalham. Pode ser uma visão só. Isso, muito mais nossas crenças, né? Que a gente vai adquirindo até porque a gente tá exposto o tempo todo, né? Boa. Mas a questão situacional é importante, né? Então, pensa assim, é como se fosse uma receita de bolo, um transtorno. Ele depende de vários ingredientes. Se a gente tem um dos possíveis ingredientes, que é essa questão desse ritmo desenfreado crescendo, a gente vai ter mais bolo, certo? A gente vai ter mais disponibilidade para acontecer essa mistura que vai resultar num quadro. Sintomas de burnout, quais seriam? Além desse... A pessoa vai pifando, como tu disse, com sintomas de ansiedade e depressão. Isso, é porque muitas vezes o indivíduo vai tendo uma fadiga excessiva, dificuldade de se concentrar, vai tendo alteração do sono, tá? Eu lembro que no meu quadro, eu acordava 3 horas da manhã religiosamente, porque é o pico do cortisol, né? Então eu despertava, ai meu Deus, eu vou voltar a dormir, todos os dias. Todos os dias. Aí já quebra ali o sono. Não, total. Isso já era um dos sintomas, né? Cada vez mais pensamentos negativos sobre si mesmo relacionado ao trabalho, principalmente. Aumenta a preocupação com o trabalho, então ele está o tempo todo preocupado com aquilo dali. Geralmente ele tende a se concentrar mais esforços naquilo dali, esforços que não tendem a ter muito fruto, né? Porque não é o esforço dele que resolve o problema, né? A visão que ele está tendo da situação e outras situações que estão acontecendo, né? Muitas vezes, vamos pensar, alteração de sono, alteração de apetite também, né? Perca de peso, ganho de peso. A gente geralmente tem esse quadro de dificuldade de se concentrar, daí a pessoa começa a procrastinar mais, ou assim, tenta fazer o trabalho e não consegue. Tá? Então a gente vai tendo esse quadro. Fica muito sensível, emocionalmente falando, né? Muito reativo. Nossa, até a pessoa se perceber, ela deve pensar 1000 coisas. Isso. Pode ser tudo ao mesmo tempo, um monte de coisa. Até Sim. ver que se encaixa Sim, no exato. perfil. Mas assim, muitas vezes as pessoas não percebem. Sim. E quando elas chegam no teu consultório, por exemplo, elas chegam já... Isso, no esgotamento total, não estão conseguindo mais fazer as coisas direito mesmo. Elas vêm porque elas pararam, porque elas estão tendo ataques de pânico, por exemplo. O ataque de pânico seria um ápice do burnout. Muitas vezes sim. Quando, assim, o indivíduo já está no estágio mais avançado, ele começa a ter esses ataques de pânico,
Pode ser, nem todos têm, certo? Ele vem por um motivo de, assim, ele sabe que ele tá muito ruim, que ele tá mal, que ele tá deprimido, mas ele não sabe bem o que tá acontecendo, certo? E aí que a gente vai apontando, porque essas coisas passam, assim, despercebidas, certo? Sim. Passam, a pessoa vai sofrendo, mas, assim, não vai se abrindo muitas vezes, né? Tá num contexto onde tá todo mundo sofrendo também, muitas vezes. E assim, coisa vai andando, sabe? Até ela realmente adoecer. Né? E chegar num ponto que ela diz, eu não consigo mais fazer nada. E como evitar se às vezes o ambiente não propicia que você reduza o teu trabalho ali? Porque nem sempre é sobre a redução do trabalho, sabe, Jordana? Tudo é uma avaliação do contexto. Às vezes uma questão de trabalho é importante, mas muitas vezes essa pessoa com um tratamento medicamentoso, que muitas vezes burnout a gente usa, tá? Imagina, uma pessoa nesse estado, ela precisa desse tratamento. Chegou no limite do limite, assim, né? Isso. E reestruturação de crenças e tudo mais, a gente já consegue ajudar esse indivíduo. Mas a maior parte das vezes, o que vai acontecendo é que a pessoa vai mudando o contexto também, gente. Não tem muito, né, segredo. Muda internamente, né? Como ela recebe o problema. Muda o como ela trabalho. recebe e às vezes ela olha para o trabalho e vê que o trabalho pode ser um problema também. Aquele trabalho, daquela maneira, com aquelas metas que ela tem, com aquele chefe, enfim. Muitas pessoas passam por assédio moral no trabalho. Né? E você tem que tirar o indivíduo desse contexto, porque a gente não trata uma pessoa para ela lidar bem com um contexto violento. Claro. A gente trata para ele sair dele, né? Se for o Exato. caso. Pra ela entender que, peraí, isso não tá certo Isso. e preciso tomar uma atitude. Exato, não tô feliz com isso daqui, realmente não dá, eu preciso sair, preciso trocar, preciso fazer uma transição, enfim, o que for. Perfeito. Doutora Andressa, e assim, muito se fala, né, sobre a cultura wellness. A gente até fez um episódio sobre isso, porque as baladas estão fechando, estão perdendo Sim. público, as pessoas estão acordando mais cedo, as pessoas estão correndo, estão jogando pádel, estão... Enfim, café com Deus Pai. Essa cultura wellness que chegou. Sim. E aí, assim, muito se fala agora de saúde mental, né? Então, no teu caso, o que tu faz, assim, pra ter saúde mental? Porque a gente fala assim, né? Eu vou, sei lá, faço exercício físico. Sim. Exercício físico é uma das recomendações para uma pessoa que, por exemplo, tá num processo de burnout, né? Sim, sim. Burnout, ansiedade, depressão, qualquer coisa, né? Isso, exato. A gente sabe que tem um fator protetor, né? Atividade física regular, qualquer que seja, a gente não tem a melhor atividade física, isso não existe, tá? Regular vai ajudar, vai ser um fator protetor para uma pessoa evitar o adoecimento. É um dos, né? Mas a gente precisa ter um sono, né? O nosso sono é extremamente importante. A gente precisa ter minimamente alguma alimentação adequada, sim, mas aí a cultura wellness, eu já acho que a gente vai lá pro extremo, né? E a gente não precisa, tá? O jovem não precisa deixar de viver. Né? Ele não Acordar às precisa. 6 da manhã, correr 20 quilômetros por dia. Exato, não precisa. Daí não começa precisa. a comparação também, né? Total, né? Muitas vezes a cultura wellness, ela vem com uma cobrança em relação ao aspecto físico, principalmente estético, elevado, né? Ou até mesmo a comparação e quero me enquadrar nisso Isso. que o mundo faz hoje e eu não faço. Isso, exatamente, né? Então, assim, poxa, eu sou melhor do que as outras pessoas se eu estiver com esses hábitos específicos. Mas, assim, a gente tá sempre vendo essas coisas na moda, elas entram e saem, tá tudo bem, né? Coisas boas disso é realmente os cuidados com o sono e atividade física, né? E, assim, a sua atividade de lazer, que a gente fala um pouco de lazer e um pouco de sensação de eficácia, que, assim, aquilo que eu faço para dizer que poxa, eu sou boa nisso, eu gosto disso. Seu trabalho, seu estudo, enfim. E o seu lazer, né? A atividade de estar com quem você gosta, de fazer o que você gosta, o que quer que seja. Tá? A gente não tem um julgamento do que é lazer, né? Pode ser qualquer coisa para a pessoa. Essas coisas, se a gente vai mantendo essa balança equilibrada, né? De coisas que fazem sentido para mim, poxa, minha família faz sentido para mim, passar tempo com A minha vida família. de valor que tu falou antes, Isso. né? Ter uma vida de valor. E aí, mesmo. valor é muito pessoal. É muito pessoal. O que cada pessoa tem de valor. Isso, exato. A gente tem bons hábitos de saúde que ajudam, né? Porque a gente fala de um transtorno, saúde mental, saúde física, no fim é a mesma coisa. Bons hábitos de saúde como um todo, certo? Algumas pessoas mesmo com bons hábitos vão desenvolver, tá? Porque, assim, tem uma questão genética envolvida, uma questão situacional envolvida e tem muita coisa envolvida,
né? Ainda assim, essas coisas são fator protetor, muitas vezes para a pessoa não piorar naquele quadro. Tem várias camadas na cebolinha. Isso, e ela vai precisar de Envolvida. um tratamento. Vai precisar de um tratamento, tudo bem. Por exemplo, uma pessoa com transtorno bipolar, que a gente falou no início, né? O transtorno bipolar é um transtorno do humor, né? Mas ele tem uma característica. Então, assim, a pessoa, ela está em episódios depressivos ou episódios de mania, hipomania, ou eutímica, que é aqui, normal. Certo? Só que sem um tratamento medicamentoso adequado e hábitos adequados, a pessoa fica subindo e descendo nesses episódios e tendo vários prejuízos ao longo da vida. É um dos transtornos, assim, em tratamento ele não é difícil, mas conviver com ele não é fácil. Uhum. Então, essa pessoa realmente vai prestar o resto da vida dela cuidar do sono dela, né? Cuidar da quantidade de álcool, não fazer uso de nenhuma substância psicoativa, tomar remédio. Por enquanto, o único tratamento que a gente tem ao longo da vida todo vai ser essa medicação, que ela vai ter que tomar enquanto estiver viva, né? Então, ela vai ter que ter esses bons hábitos todos, ainda assim, sei lá, um parente pode vir a falecer e ela vai entrar no episódio depressivo, né? Então, assim, a gente mais se cuida. suscetível a... né? Isso, a gente se cuida, a gente faz a nossa parte. É sempre bom lembrar que saúde, ela é algo que ela não está totalmente no nosso controle, isso não existe, né? Nem saúde física, não como isso, não faço isso, nunca vou ficar doente, não. Na realidade, não. O Nem a organismo- mental. Nem a mental. Nunca a gente, nada está totalmente no nosso controle em termos de saúde. Eu posso realmente ter uma vida muito equilibrada, eu posso fazer exercício, uma rotina muito legal e ainda assim eu ter uma suscetibilidade, um estalo Sim. desencadeia um mais forte. problema. Perfeito. Isso é bom saber, porque também posso ter. a gente tira o pezinho ali da cobrança, né? Que a gente tem. Isso, exato, né? Assim, às vezes a gente tende a querer controlar tudo. Essa é a realidade, né? Ah, poxa, eu controlo toda essa questão física de bons hábitos, nunca vou ficar doente. Mentira, pode ficar. Ah, eu controlo, faço tudo o melhor possível, que super equilibrada. Poxa, tive um transtorno depressivo, desenvolvi. É isso, a E gente eu não acho controla. que, principalmente nós mulheres que lidamos com os hormônios e tudo Isso, mais, né? As exato. oscilações ali Totalmente. do ciclo menstrual. Acho que Isso. mexe demais, né? Exato, porque a gente tem que cultivar uma atitude também de aceitação, sabe? Do sofrimento, da dor, né? Como um todo. Viver, a gente corre sempre riscos, certo? O organismo, ele não é uma ciência exata, então muita coisa pode acontecer sempre. Nós fazemos o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Isso não significa que nós controlamos as emoções que a gente vai sentir, os pensamentos que a gente tem, né, as doenças. A gente não controla as coisas. A gente faz as coisas diante daquilo que vai acontecendo, certo? Perfeito. Então, a gente faz o melhor que a gente pode. Isso não significa, ainda assim, que a gente não vá adoecer. A gente não tem esse controle. As pessoas, às vezes, se culpam, né? Como assim, a culpa minha, né? Isso que está acontecendo. Ah, poxa, sei lá, explodi de raiva, que horror, né? Eu fico tendo pensamentos negativos, eu devia pensar positivo. A gente não tem controle dessas coisas. Exato. Eu sempre falo, assim, eu já comentei várias vezes com a Nádia também, que um dos grandes avanços que a terapia me deu, porque eu já passei por vários processos de legal. terapia também, não é nossa, mudei da água pro vinho, agora sou outra pessoa. Não, mas quando eu tenho uma reação que é muito propícia eu ter naquele momento, eu percebo rápido o problema, ao invés de ter o problema e nem me dar conta que é um problema. Isso, exato. Ah, não, vai acontecer uma coisa comigo, mas eu estou, assim, acima de tudo, né? No controle total das minhas emoções, né? Paz e amor, eu não estou sentindo Não, nada. isso não existe. Não existe. Até que as emoções nos ajudam. Sentir raiva quando alguém ultrapassa um direito seu é útil, é produtivo. Exatamente. Certo? Para você ir lá confrontar, para você fazer o que for preciso. Se Exatamente. sentir triste com um trabalho que você não quer fazer, tá te dizendo alguma coisa, né? Então, as emoções, elas ajudam a gente, elas são naturais. Sei lá, o sono, a fome, elas vêm, elas estão aqui. Né? A gente não precisa se culpar e nem tentar ter controle excessivamente sobre isso. Perfeito. Vou te fazer acho que a gente vai se encaminhando. Cara, é muito louco, mas olha só o horário já. Já faz mais de uma hora que a gente Nossa. começou. Sim. E tinha tantas outras Tem perguntas. tem muita coisa que a gente quer fazer, mas vamos mudar um pouquinho só o rumo Claro. pra gente já ir se encaminhando pro fim, apesar de eu querer falar mais um monte de coisa. Mas, uma curiosidade minha
só. Eu assisti os 2 filmes de Divertidamente, que inclusive é maravilhoso. Olha, eu confesso que eu não vi nenhum. Não viu nenhum dos 2? Eu não gosto de animação. Ah, é por isso. Ai, eu amo animação. Eu ia te pedir a Divido visão, mas muito ela não vai... Não, você não vai conseguir. Mas uma hora você vai voltar aqui depois de assistir e você vai me falar. Olha, Se você eu recebo acha... essa cobrança com frequência. Porque, assim, Divertidamente, ali, ó, eu achei maravilhoso. Super recomendo pra todo mundo. Porque a Pixar faz filmes muito adultos, né? Apesar de ser animação. Mas o Divertidamente 2, eu falei, cara, isso aqui é pra mais de 18 anos, que tem uma mínima noção do que é o autoconhecimento. Assistir um filme desse, uma criança... Eu não recomendaria pra uma criança assistir Eu ouvi dizer que Divertidamente era 2. mais pra adolescente, assim, né? Pra acompanhar quem assistiu um crescendo, né? Mas é que Que tem animação... até a ansiedade. Isso. Nossa, um pouco é- mais E complexo. é forte a cena. É É pesadinho. bem pesada a cena. A menina tá tendo uma crise de ansiedade. Crise de pânico. É. É. É forte. Mas enfim, outro... Já fica a dica, fica a dica de filme. Eu sei, assim, de tanto que eu ouço, que alguém me fala, o paciente traz sessão, eu sempre peço desculpa, eu não vi, daí a pessoa fala, tem que ver. E assim vai. E assim a gente vai levando. Mas se for pra indicar... Eu adoro essa temática. Se for pra indicar um filme ou um livro Eu ia sobre falar isso... isso. Eu ia falar isso agora. Porque a doutora Andressa lê muitos livros. E eu ia falar, indica um livro. Isso, pra gente. Já vou até Nossa. anotar aqui. Mas assim, qual temática? Borderline. Tá. Pra mim, vai, borderline. Eu já vou outra coisa. Pra mim... O que envolva essa questão de comportamento humano. Eu gosto muito dessa parte. De Tá. autodesenvolvimento. Tá. Borderline tem um livro da Letícia. Border e Agora é o nome do livro. Livro aí pequenininho. Ele é um livro para paciente. Então, ele tem algumas abordagens, estratégias da DBT, ele psicoeduca a pessoa, né? Fala sobre o que é. Que é um livro super legal. Eu super recomendo para os meus pacientes. Eu acho que ele é bem baseado. Legal. Agora, um livro em geral sobre saúde mental. Bem, Comportamento humano, algo que tu tenha... isso. Nossa, que legal identificar os Aham. traços, as pessoas aqui. Eu gosto de um livro chamado Não Acredite em Tudo que Você Pensa. Olha que legal. Que legal esse tema. Exato. Não, pensa ou sente. Agora até me... Vou botar É a porque barra. ele tem... O mesmo autor tem 2 livros muito semelhantes. E um tem mais a ver com o pensamento e outro tem mais a ver com emoção. Sentimento, tá. Isso. Mas basicamente é a mesma coisa. Vai ser o básico ali da TCC. Mas vai te ajudando a reconhecer o que são pensamentos. É né? do Robert Leahy. Leahy, exato. Ok. Ah, não acredite em tudo que você sente. Boa. Perfeito, ótimo. Fechou. É um livro bem legal. Ele vai ter muita coisa para você completar. Então, é um livro de autoajuda, mas com base Legal. no TCC. O Robert Lee é um baita de um psicólogo, assim. Então, é legal, sabe? Eu recomendo. Uma perguntinha. Claro. Tem bastante conteúdo em português? Ou vai ter conteúdos que você só acha em inglês, por exemplo? Tem transtorno de personalidade, especificamente, a maioria em inglês. Quando tu fala em estudo, né, artigo, a maioria vai ser em inglês. Tá? Muita produção, né, lá de fora. Mas os livros, em geral, transtornos de personalidade, a gente acha mais em inglês. Perfeito. E só pra gente finalizar, assim, a gente não pode deixar de falar, né, da questão do empreendedorismo no legal. digital, né? A doutora Andressa, tu é bem ativa nas tuas redes sociais já há bastante tempo. Com os vídeos, né, com pequenas explicações, com algumas até trends, assim, que faz a gente ter interesse em seguir, né, a pessoa. É muito legal isso, a pessoa estar ativa na internet. E o canal, ele foi feito para psicólogos ou ele Isso. foi feito para os pacientes? Tá. O canal, especificamente, é para psicólogos, tá? Ele surgiu de uma ideia que eu tinha de passar adiante conhecimento, porque eu gosto de ensinar, em geral. Porém, eu acabo não conseguindo organizar meu tempo suficiente para investir em dar a aula mais, né? Dar um curso, etc. Eu acho que isso demanda uma preparação muito maior do que um canal no YouTube, certo? Só que eu tinha essa vontade. A questão do conhecimento é um valor para mim. Então, eu queria ensinar psicólogos sobre coisas, assim, que, sei lá, eu vou aprendendo e eu acho que poderia ser útil para outro terapeuta, né? Perfeito. Porque, assim, eu nunca vou conseguir atender todos os pacientes, né? Mas eu tenho algum conhecimento que pode ser legal compartilhar com outros psicólogos que podem atender outras pessoas. Porque Com é isso que a certeza. gente vai conseguir fazer em termos de saúde mental.
E até porque casos que tu pega, não necessariamente o outro pegou. E pode ser o primeiro Isso. caso dele. Claro, Imagina. com certeza. Muitos psicólogos que me seguem são iniciantes, muitas vezes, né? E eu sei o quanto a gente fica sedento de, assim, vontade de aprender, né? Com alguém que é experiente. Então, eu levo para lá muito essa questão de eu querer ensinar outros psicólogos a prestar um bom atendimento para que outras pessoas recebam atendimento, enfim. E já chegou, e agora falando do Instagram, o teu Instagram, ele tem bastante explicação pro paciente também ali, né? Isso. E diferente do canal, que o foco é mais nos profissionais, o teu Instagram, ele tem bastante conteúdo voltado pros pacientes. E aí a minha pergunta é, já veio o paciente do Instagram pra ti? Sim, gente, sim, nossa. Quão importante que é as redes sociais pra ti, principalmente ali o Instagram, pra Sim. tua profissão hoje? Olha, no início foi muito importante, tá? Eu adquiri muitos pacientes de indicação e do Instagram. Eu acho que até mais do Instagram, se eu Olha, for colocar no que início. legal. Sim, na pandemia ali. Só que eu produzia bem mais do que eu produzo hoje, tá? Hoje eu produzo bem menos, porque eu não consigo, assim. Tem épocas que tu consegue se dedicar mais para aquilo e tem épocas que menos, né? Hoje eu consigo levar uma rotina mais adaptada, assim. Eu sempre vou manter este ritmo, às vezes eu aumento, Aham. entende? Aham. Hoje, eu recebo pacientes ainda do Instagram, mas o que eu recebo mais hoje em dia é, assim, indicação de alguém que me segue. Um outro psicólogo que me segue, que sabe que eu trabalho com borderline. Né? Então, assim, o meu nome atravessa o país com pessoas que eu não sei quem são. Às vezes o paciente chega e fala, olha, a psicóloga da minha prima te indicou. Eu não sei quem é. Mas que bom, que legal. Isso acontece bastante. Às vezes um psiquiatra ou outro, ele que me acompanha, mas psiquiatra já é mais porque ele já trabalhou comigo, né? Mas muito, assim, de pessoas que me seguem indicam para outras pessoas. Mas é muito legal porque tu tem uma vertente que é bem nichada. Isso. E aí é fácil tu se destacar nisso, né? Exato. As eu pessoas acho que estão isso... descobrindo isso e, nossa, eu vou num Isso. especialista, eu não vou em qualquer outro terapeuta. Em tratar. termos de carreira, né, gente, é o que a gente precisa fazer. Claro. A gente precisa nichar, né? Pra ter algum diferencial, enfim, você crescer mais, né? E Muito bom. eu sempre falo assim, ó, o Instagram, poxa, mas eu vou investir nisso e não vai vir pacientes, não sei. A gente não sabe, mas o conteúdo que você tem ali vai atingir pessoas. Vai, inclusive, lembrar pessoas que já te seguiam, de que você está trabalhando, que você está atendendo. Então, redes sociais é uma coisa que vai te dando fruto ao longo do tempo. Tu não pode ficar com super expectativa, mas tu não pode abandonar aquilo Não é? dali. Tu não pode depender de que o teu Isso. cliente venha dali. Exato. Mas tu tá ali. Mas é um trabalho que você vai ter que fazer sempre. É Constante, né? Isso, constante. Assim, faz parte da tua rotina. Alguma bom. coisa da rede social. Nossa, muito bom. Perfeito. Bom, a gente tinha muito mais perguntas pra fazer, doutora Andressa, mas acho que a gente vai ter que deixar pra uma outra ocasião. Foi Vamos muito fazer bom te receber aqui. Ai, que A gente legal. tem uma pergunta final que a Jo vai soltar aí pra ti, mas se quiser deixar alguma mensagem pro povo aí, ou... Enfim, o microfone é teu. Tá bom. Ai, gente, não pensei, né? Eu vou te fazer a primeira pergunta e depois você pode dar uma conversadinha ou Dá. dar as suas sugestões, se quiser. Tá. Vamos lá, a gente tem uma pergunta que a gente faz sempre, né? A gente fez no Primeiro primeira episódio, temporada. principalmente, a gente sempre fez. E... Primeira temporada. Isso, primeiro episódio, primeira temporada. E a gente queria trazer isso contigo também por conta da tua expertise, por conta do teu Mas desenvolvimento. fala do bate-bola. Por que a gente não vai fazer... É que assim, ó, primeira temporada a gente bolou uma pergunta, a Jordana veio com uma pergunta pra todos os convidados. Que é essa que a gente vai fazer hoje contigo. Na segunda temporada, a gente fazia bate-bola. A Tipo, gente perguntas finalizava com uma aleatórias. pergunta mais rápida, assim. Tipo, isso Você ou prefere aquilo, isso aquilo. ou isso? E aí, Isso ou quando a isso? gente tava montando teu roteiro, a Jo falou assim, não dá pra gente fazer bate-bola com a psicóloga, né? Porque Porque tudo vem um... tudo tem um Depende. porém, Tudo. né? Depende. Tu não vai conseguir responder. Não, é isso. Não, depende. Depende. Depende de qual camada da cebola você está. Aí a gente falou, vamos fazer aquela pergunta da primeira temporada pra doutora Andressa Juliana. Exato. Até porque a gente quer aprender muito contigo. Vamos lá. Na sua opinião, quais são as 3 atitudes, as principais, que fazem você alcançar sucesso? Resultados naquilo que você deseja. Tá. Termos comportamentais, né? Olha, eu sempre fui conhecida por ser muito dedicada.
certo? Então, dedicação é uma coisa que você precisa ter. Eu acho que isso foi essencial para mim, assim. Eu pego uma coisa e eu tenho que me dedicar. Não é perfeccionismo, tá? Eu sou totalmente contra isso, essa ideia. Mas, assim, eu preciso colocar tempo e energia nas coisas que eu faço. Perfeito. Se eu preciso que elas cresçam e evoluam. Acho que esse é o primeiro de tudo. O segundo, eu acho que, assim, eu tenho um pensamento crítico, né? Então, assim, eu me pergunto, você sempre tem que criticar a tua própria ideia, você tem sempre que se perguntar quando você ouve alguma coisa, será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? Você tem que pesquisar, eu acho que isso é uma coisa pra vida, tá? Quando você vai no terapeuta e ele te fala alguma coisa, você tem que ter, às vezes, alguma atitude de, será que isso faz algum sentido, né? Será que isso realmente é verdade? E você pesquisar. Pensamento crítico ajuda. Uhum. E a terceira, agora vocês me pegaram. Mas assim, aí eu já diria que organização. Perfeito. Organização é extremamente importante. Para um terapeuta é muito importante, porque você vai atender um X número por dia de pacientes e você tem que ter tudo organizado, esquematizado, porque as pessoas às vezes me perguntam, como é que você lembra das coisas que o paciente falou? Porque tem tudo organizado, eu tenho as coisas anotadas, eu vejo as coisas dele antes de entrar na sessão, eu tenho uma noção do que está acontecendo. Isso é organização. Muito bom. A gente até falou disso antes, Muito né? bom. De tipo assim... Porque a gente até comentou isso antes de gravar, né? Que existe aquele pré e existe aquele pós também, né? Então, que vai muito além de sentar com o paciente e conversar Muito com além. ele. Muito além da sessão em Sim, si, né? Claro. É uma dedicação integral. E como organizar tudo isso, né? Como um psicólogo, principalmente o iniciante, ele não atropelar tudo e acabar até num burnout, ou enfim. Então, Mas eu acho que vai pegando... Se a pessoa não é organizada, ela vai tendo que se organizar. Ela tem que pegar esse pique, tem um né? pouco disso, assim. Imagina tu atender e tu não lembrar. Mas é complicado, assim, eu já fiz terapia poucas vezes. Psicólogo é bem chato fazer terapia, gente, é terrível. Porque assim, tu vai escolher um profissional, não pode conhecer, é difícil. Mas eu já fiz terapias com terapeutas que, assim, vou te enviar tal coisa, e nunca me envia. Aí eu cobro, não me enviou. Aí esquece, aí, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Porque vai muito do perfil comportamental mesmo da pessoa. também, Aí sim. passa... Claro que pra mim é falta de profissionalismo ali também, né? Simplesmente não mandar. complicado, sim. Mas a gente sabe Exato. que acontece por... Não é toda pessoa que tem o perfil de ser organizado. Eu sou uma. Só que eu me adapto para ser o máximo Isso, possível no para meu... fazer o que você Principalmente no meu profissional. Porque assim, você vai ter que exercer a organização de alguma maneira, né? Então, você não é muito, não é não é um comportamento habitual, um padrão seu, tudo bem. Você vai ter que achar uma maneira de fazer isso. Exato. Então, organização, dedicação e senso crítico. Isso. Muito Maravilhoso. Maravilhosa. Amamos! Nossa, eu sei que eu sei, eu tenho certeza que vou sair daqui e vou falar, nossa, não perguntei aquilo. Sempre, né? Cara, eu tenho certeza. Sempre. E aí é engraçado porque a gente quer perguntar coisas e acaba que a conversa vai para outro lado e a gente Sim. fala, bom, deixa fluir, deixa acontecer. Porque Não, mas foi incrível. maravilhoso. Incrível. Legal. Doutora Andressa, obrigada pela tua participação, por ter aceito o convite. A gente amou. Eu falo por mim, eu amei. Eu falo por mim também. Eu falo por nós. Eu também gostei bastante, Muito tá? bom. Acho que vocês, assim, as duas comunicativas, eu pensei, como é que pode ter uma pessoa tão comunicativa quanto a Nádia? Tem uma pessoa que tem ótima, excelente parceira de trabalho. Sim, Tá? né? Excelente. E assim, desde adolescente, 13 anos. A gente é amiga desde os 13 anos de idade. Sim. E a gente tem bastante diferenças de personalidade no sentido de eu já sou mais papum, vamos fazer, e a Jo é mais, não, mas eu tenho que pensar, eu tenho que me organizar. Apesar de não ser, eu sou assim, não, tudo no seu tempo, calma, a Nádia não, agarra tudo e vamos. Quando viu, já fez, acabou. E assim, a gente vai. Mas muito bom que tu veio. Obrigada por ter aceito o convite. E eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal que tá assistindo. O teu legal. arroba já tava passando aqui na tela. Então, Bacana, gente. tem bastante conteúdo lá legal, pessoal. Sigam a Nossa. doutora Andressa. Acompanhem tudo lá e vai acompanhando realmente o conteúdo, porque às vezes um vídeo que você vê é um estalo de algo que você precise, de fato, né? Até mesmo para te procurar ou procurar
a ajuda que você precisa. Até Isso porque aí. ninguém tá sujeito, todo mundo, na verdade, tá sujeito a ter um probleminha a ser curado aí. É verdade. Bom, então se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, deixa a sua pergunta para a doutora Andressa e comenta, compartilha e obrigada por Exatamente. assistir. Até a próxima! Tchau, gente!